Uma alegria podermos estar vivendo esse momento do seminário. Nós chegamos a quase assim no finalzinho, na reta final, né? E a gente vai vendo que muitos foram chamados, né, para estar participando desse momento. Começamos não tendo um bom número, mas a gente vai pela constância e pela perseverança. Assim como na vida, né? Se você começa as coisas, se você não tiver perseverança, não chegar ali até o final, você não vai ver os seus objetivos serem alcançados. E assim também é na vida de fé da gente, na nossa vida cristã, não é? Você imagina, por exemplo, se você se propõe a fazer uma dieta, né? E na primeira semana você já quer perder 30 quilos. Você não vai conseguir, não é isso? Tem que ter uma perseverança, tem que ter uma constância, para você no decorrer do tempo você ir alcançando. Assim vai esse seminário. Às vezes as pessoas imaginavam que era uma coisa, ou que era outra, mas hoje está frio, amanhã está quente demais, hoje eu estou cansado demais, eu já saí a semana passada, já saí na terça, vou sair na segunda. E assim as pessoas vão desanimando e não tem aquela perseverança. E o seminário muito é um exercício também de perseverança. Exercício de perseverança. E nesse exercício que a gente vai perseverando, vence aqueles que perseveram até o final. E nós começamos uma caminhada falando sobre o amor de Deus, né? Como é maravilhoso podermos ouvir sobre o amor de Deus, como Deus nos ama de maneira incondicional, como Deus nos ama de maneira especial, como se nós fôssemos se nós fôssemos a única pessoa da terra. O amor de Deus não seria maior. E Deus nos ama dessa maneira assim, incondicional, que tem por cada um de nós. Ouvimos também falar do pecado, que esse pecado nos afasta do amor de Deus, o pecado nos retira da graça, o pecado nos afasta da possibilidade até de sentir esse amor e sentir essa presença de Deus em nossas vidas. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, vem para nos salvar como nosso Salvador, mediante a nossa fé, e mediante a nossa conversão, a nossa mudança de vida. E também reconhecendo Jesus como Senhor de nossas vidas. Reconhecendo Jesus sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. E tivemos um momento muito importante, e de tudo isso o Senhor Ele quer nos perdoar, quer também que abrir o nosso coração ao perdão, para que nós possamos ser curados. Perdoados para curar, perdoados para amar. Ou seja, quando nós formos abrindo o nosso coração ao perdão, nós vamos sendo curados, o Senhor vai nos curando gradativamente na nossa vida, conforme nós vamos abrindo o nosso coração ao perdão. E na semana passada, quem esteve aqui, ouviu o Gatti falar sobre a promessa do Pai. A promessa que era essa, que era o Espírito Santo. Interessante que essa promessa, ela já era feita antes do nascimento de Jesus, lá pelos profetas, lá em Joel, Ezequiel, e já falavam dessa promessa. Essa promessa do Espírito Santo que viria sobre todas as pessoas. E o Espírito Santo, às vezes a gente não para pensar na riqueza que nós temos, quão agraciados nós somos em viver nesse tempo, o tempo do Espírito Santo. Porque nos tempos antigos, as pessoas, ou seja, elas não tinham a oportunidade que nós temos hoje, né? De ter esse Espírito Santo não agindo, mas dentro de nós, morando em nós. Porque nos tempos antigos, nos tempos dos reis, dos profetas, somente o Espírito Santo era dado somente àquelas pessoas escolhidas, que tinham uma missão, um propósito, ou um grande rei, ou um profeta. Mas por um determinado tempo, acabou a sua missão, o Espírito era retirado. Então, assim, se nós pararmos para pensar no tempo, são menos de 2000 anos que nós temos essa graça do Espírito Santo. O povo viveu muito mais tempo sem a presença do Espírito Santo do que nós vivemos com a presença do Espírito Santo hoje. E nós não damos a devida valia a esse Espírito Santo, essa graça que é ter a presença do Espírito Santo em nós dia a dia. E quando o Gatti falava na semana passada, essa promessa do Espírito Santo, Jesus dizia que o Espírito Santo viria para todas as pessoas.
independente se era rico, pobre, preto ou branco, rei, se era plebeu, não importava. O Espírito Santo viria para todas as pessoas. E quando o Senhor falava, ele chamava isso de a promessa do Espírito Santo. E essa promessa, ela foi cumprida em Atos dos Apóstolos. Gostaria que vocês abrissem comigo em Atos 2. Logo no início de Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse dia era o dia de Pentecostes, né? E nesse dia se realizou a promessa do Espírito Santo. Mas o mais interessante, vocês lembram que eu falei para vocês que o Espírito Santo só quem recebia eram as pessoas que iam ter uma missão, reis, profetas, sacerdotes. E Jesus estava falando para quem? Do Espírito Santo. Para quem ele falava que ia essa promessa? Ele conversava com quem? Ele falava ali com seus discípulos. Pessoas comuns, pessoas simples, que não eram reis, não eram sacerdotes, não eram profetas, eram pessoas comuns, assim como eu, assim como vocês. Pessoas cheias de erros, cheias de problemas, cheias de dificuldades. E o Senhor prometia o Espírito Santo para essas pessoas. Vamos ver como era um pouco dessas pessoas que Jesus prometia o Espírito Santo? Olha uma das características que elas tinham, que talvez se encaixe conosco nos dias de hoje. Uma das características, a primeira delas, eles eram egoístas. Vocês podem ver isso em Marcos 10, 35 e 37. Tiago e João, eles simplesmente chegam para Jesus e falam assim: Senhor, permita que nós nos sentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles eram quantos discípulos? Vocês lembram? Eles eram em 12. Só que Tiago e João esqueceram dos outros 10. Eles queriam um lugar privilegiado do lado de Jesus. Não estava nem o que ia acontecer com os outros 10. Senhor, o que importa é que eu e meu irmão, a gente fique ali sentadinho, um à sua direita e outro à sua esquerda. Às vezes nós somos assim também, não somos um pouco egoístas? Pensamos só em nós, não pensamos no outro, não pensamos no que está acontecendo com o nosso irmão do lado. Vocês imaginaram que eles andavam com Jesus, os 12, passando as mesmas dificuldades, os mesmos perrengues, mas os bonitinhos queriam sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Não pensavam nos outros. Ou seja, às vezes nós somos assim também. Esse Espírito Santo que Jesus prometeu para pessoas desse tipo. Uma outra característica que eles tinham, eles eram vaidosos. Vocês podem observar isso em Marcos 9, de 33 a 34. Eles perguntaram, Jesus perguntou para eles: o que vocês estavam fazendo pelo caminho? Eles ficaram calados. Por que eles ficaram calados? O que sabe que eles discutiam pelo caminho? Qual deles era o maior? Qual deles era o maior? Aí provavelmente Tiago, João, eu sou maior por isso, eu sou maior porque eu estou mais próximo de Jesus. Pedro falava assim: não, eu sou maior porque o Senhor confia mais em minhas coisas. Judas falava: não, eu sou maior porque o Senhor confia a bolsa de dinheiro a mim. Então cada um achava-se maior. Às vezes nós somos assim também. Até na nossa comunidade, na nossa vida de oração, na nossa vida de comunitária, tem algumas pessoas que se acham o melhor pregador, outros se acham o melhor cantor, outros se acham a última empada da festa. Não é assim? Às vezes as pessoas se acham melhores. Já ouviram aquela expressão assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Então assim, as pessoas se acham os melhores
E eles também não eram diferentes. Eles se achavam os melhores. Eles iam discutindo pelo caminho, provavelmente. Eles iam discutindo quem tinha feito um milagre maior, quem tinha expulsado maior quantidade de demônios. Então, assim, eles eram pessoas, assim como nós somos, vaidosas. E o Senhor prometeu o Espírito Santo para essas pessoas. Uma terceira característica deles está lá em Marcos 4, 35, 40. Eles eram sem fé e medrosos. Nessa passagem vocês vão ver que Jesus está ali na barca, está deitado, dormindo, e se levanta uma tempestade, e eles vão correndo para Jesus. Senhor, Senhor, nós vamos perecer. Aí Jesus deve ter levantado, olhado para a tempestade, deu a ordem a ela para silenciar e falar para eles: onde está a fé de vocês? Como vocês são medrosos? Às vezes acontece conosco na nossa vida. Estava conversando hoje com uma senhora na casa de Maria, que nós atendemos ela na semana retrasada, e ela voltou essa semana, lá de Alto Rio Novo. Aí ela falou assim: nossa, como eu fiquei bem depois de eu vir aqui conversar com vocês. Ela falou assim: porque chega a determinado momento que a gente vai rezando, e a gente já sente que Deus não escuta mais a nossa oração. A fé da gente vai falhando, a gente vai caindo. Naquele momento que eu vim aqui com vocês, eu tinha certeza que Deus escutava a minha oração. E assim acontece conosco também. Às vezes nas nossas lutas diárias, no dia a dia, quantas vezes nós achamos que Deus não escuta a gente? Quantas vezes nós achamos que nós estamos falando sozinhos? Quantas vezes nós vamos rezar e a oração bate no teto e volta? Quantas vezes nós vamos rezar, pegar um texto para rezar, nós embolamos a oração? Confundimos, até na hora de rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Às vezes você imagina: já rezei esse mistério? Não rezei? Já aconteceu isso com vocês? Porque comigo já aconteceu. Então, assim, às vezes a nossa fé ela vai vacilando. Isso aconteceu com os discípulos e acontece conosco também. Da mesma forma que aconteceu com eles, acontece conosco. Às vezes nós temos medo. As tempestades da vida são muito fortes. Às vezes as ondas começam a jogar o nosso barco de um lado para o outro e fala: Senhor, Senhor, eu vou perecer. Me ajuda. Às vezes dá vontade até de pular fora do barco. Mas o Senhor prometeu o Espírito Santo para essas pessoas egoístas, vaidosas, medrosas. E não para por aí. Tinha uma característica que às vezes nós carregamos muito: a vingança. Característica, eles eram vingativos. Vocês vão observar isso em Lucas 9, 53 e 54. Jesus ia para Jerusalém, ia entrar na Samaria, aí de repente eles pedem pousada, e eles não recebem Jesus. Aí Tiago e João olham para eles e dizem assim: Senhor, só quer que a gente manda descer fogo do céu que consuma todos? Simplesmente pelo fato deles não receberem Jesus. Quantas vezes nós queremos também que desça fogo do céu e consuma todos que nos fazem mal? Quantas vezes nós temos esse sentimento de vingança dentro de nós? Quantas vezes nós carregamos isso em nós? Quantas vezes nós queremos, nós até vibramos quando acontece algo com o outro. Às vezes nós, não sei se vocês são assim, às vezes você está vendo um vídeo na internet, principalmente quando é algum bandido que faz alguma coisa, aí o cara vai e mata ele, aí você fala assim: bem, o que aconteceu com vocês? E comigo acontece. Às vezes comigo acontece. Isso é o sentimento de vingança. Pagar o mal com o mal. Então, assim, esse espírito que o Senhor prometeu para essas pessoas. E uma delas, na quinta coisa que eu vou colocar aqui, que às vezes nós temos também, que é a covardia. Em Lucas 22, 54, 62, 54, 62. Pedro, diante do momento que Jesus precisava dele, perguntado se ele conhecia, ele disse: não, nunca vi esse homem, não sei quem ele é, eu não estava com ele. Por 3 vezes ele nega Jesus. E nós, quantas vezes também, nós também na nossa covardia, nós negamos o Senhor. Isso acontece conosco, porque às vezes esse Espírito Santo que o Senhor prometeu, eles não está tão vivo dentro de nós. Então vocês vejam como eram as pessoas para quem Jesus prometeu o Espírito Santo.
Por que eu estou colocando isso? Só para vocês verem que são pessoas como nós, com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas, com as mesmas dores, com as mesmas dúvidas, mas Jesus prometeu o Espírito Santo para aquelas pessoas. Meu irmão, só que tem um detalhe. Jesus prometeu o Espírito Santo, e como eu li para vocês aqui em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens. E a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens, eles mudaram completamente o jeito deles. Antes, eles eram pessoas com medo, vaidosas, covardes. Eles eram os discípulos do Senhor. Naquele momento, eles deixam de ser discípulos e passam a ser apóstolos do Senhor. Discípulo é aquele que ouve, aquele que aprende. Apóstolo é aquele que são enviado, aquele que passa a ensinar, aquele que passa a pregar. E pregar com determinação, pregar com coragem, pregar com força, pregar com poder. Esses discípulos, eles começam a ter uma determinação tamanha que você olhar, tem em determinado momento, apenas a sombra de Pedro curava alguém. Colocavam os enfermos nas calçadas para que apenas a sombra de Pedro se passasse e tocava. Vocês não veem relatos no Evangelho que a sombra de Jesus curava. Em nenhum momento vocês vão ver esse relato no Evangelho. Tem um relato que a mulher toca em Jesus, na sua veste, e ela é curada. Mas que Jesus passando que a sua sombra curava, não. Mas Pedro, sim. Isso para vocês terem ideia de quanto esses homens foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que tinham medo, pessoas que eram covardes, pessoas que não anunciavam o Jesus. Quando Jesus precisava, eles correram. Então, a mudança foi tamanha nesses homens, que a transformação fazia com que as pessoas começassem a se aproximar deles. Pedro, em determinado momento, em Atos 5, 28 e 29, a força dele era tão grande, aquele medo tinha acabado, diante de ameaças, ele fala assim: importa obedecer a Deus do que os homens. O que vocês vão fazer comigo, não estou nem aí. O que importa é obedecer a Deus. Eu não estou nem aí o que vai acontecer comigo. E antes, esse mesmo Pedro, ele simplesmente: você conhece Jesus? Não. Eu não estava com ele, não sei nem quem é. Moça, você deve estar ficando maluca. Não estava, não era outra pessoa. E esse mesmo Pedro, ele não nega o Senhor depois que ele recebe o Espírito Santo. Ele diz: importa obedecer a Deus e não aos homens. E o Senhor, isso aí não foi tudo o que aconteceu. Tem determinado momento, deixa eu pegar aqui na Bíblia para vocês verem. Para vocês verem o tamanho da autoridade de Pedro, lá em Atos 3, está dizendo que Pedro e João iam subindo ao templo para rezar na hora 9. Nisso levavam um homem que era um coxo de nascença, que punham todos os dias na porta do templo, chamado Formosa, para que pedisse esmolas ao entrarem no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam ao templo, implorando deles uma esmola, Pedro fitou neles os olhos, como também João, e disse: olhe para nós. Imagine aquele homem esperando receber alguma esmola. Pedro e João disse para eles: olhe para nós. Ele olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha só a autoridade. Isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é aquele que vai fazer a mudança, a transformação na nossa vida. Lá no início, diz que eles oravam em línguas ali, né? Teve aquele momento da oração que todos entendiam o que eles falavam. Um fenômeno que aconteceu uma única vez na igreja. Não se tem notícia de acontecido novamente. Não é o dom de línguas que nós conhecemos, mas ali é o chamado xenoglossia, que é o dom que você tem de falar uma língua, como por exemplo, se eu fosse pregar nos Estados Unidos, eu falando em português, as pessoas lá iam entender em inglês. Se eu estivesse na Alemanha, eu falando em português, eles iam entender em alemão. Então, assim, esse foi um fenômeno que aconteceu, e isso foi um dom do Espírito Santo que aconteceu.
E às vezes nós colocamos o Espírito Santo apenas como dom de línguas, que é muito pouco isso daí. Que seria a glossolalia, que é o dom de falar em línguas, sons estranhos, que é uma coisa íntima, que sai do nosso coração, direto para o coração de Deus. E o Senhor, Ele precisa de nós, com essa presença do Espírito Santo. Na verdade, é algo chamado a metanoia, que é uma mudança interior, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Às vezes, como você pode perceber se existe o Espírito Santo em alguém? Como você pode perceber isso? Se existe mudança de vida, se existe mudança de atitude, se existe mudança no caráter. Às vezes, a gente acha que o Espírito Santo vem, naquele momento do batismo do Espírito Santo, a pessoa começa a orar em línguas, o cara é um bom pregador, então ele é cheio do Espírito Santo. Não, isso também, mas não é só isso. É quando a pessoa mostra frutos do Espírito Santo na sua vida, no seu dia a dia. As coisas vão acontecendo, o Senhor vai tirando aos poucos as coisas de nós. Vou dar um exemplo para vocês. Eu bebi e fumava. Vocês acham que quando eu fui batizado no Espírito Santo, na semana seguinte, eu parei de beber e parei de fumar? Eu ia para todos os forrós. Vocês acham que quando fui batizado no Espírito Santo, na semana seguinte eu parei de ir no forró? Também não. Então, meus irmãos, aos poucos, o Espírito Santo, ele vai tirando isso de nós. Vai tirando a vontade de beber. Vai tirando a vontade de fumar. Vai tirando a vontade de estar em lugares que não condiz com aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Roupas, o Senhor vai tirando a nossa maneira de vestir. Se mulheres, por exemplo, que vestem com roupas decotadas, que chamam a atenção, o Senhor vai mudando. Homens também, que gostam de aquelas camisinhas apertadinhas, mostrando o peitoral. Eu não posso usar não porque mostra a barriga, mostra o peitoral. Então, assim, mas o Senhor vai mudando. Então, assim, são atitudes locais. Você gosta de ir, por exemplo, em lugares de baladas, de festas, às vezes naquele local o Espírito Santo não está ali, não aceita. Você chega naquele local, aquilo vai te fazer mal. Às vezes eu passo aqui no bar da Bia, aqui em cima, tem vários amigos meus ali. Às vezes passo ali. Aí outro dia eu passei e estava o Leno e o irmão dele. Pessoas que eu gosto muito. O Josimir veio tomar cerveja com a gente. Aí eu parei e falei assim, irmão, quero beber. Não, essa mulher não deixa não. Eu falei, rapaz, não é que ela não deixa, é que eu não quero. É diferente. Não é que o Espírito Santo proíbe, é que você não quer. Não é que porque você faz isso porque a igreja proíbe, é porque você não aceita mais. Isso não cabe mais em você. Não cabe mais para mim ficar sentado na mesa com uma roda de amigos. Não cabe mais para mim acordar no domingo de manhã e jogar bola e chegar em casa meio-dia, 1h da tarde. Não cabe mais para mim isso. Então, ou seja, o Espírito Santo ele vai tirando as coisas da sua vida e vai te moldando, fazendo algo novo acontecer. É assim que acontece na nossa vida. O Espírito Santo ele vai mudando não só atitudes, mas vai mudando também a nossa maneira de agir com as pessoas. Eu sou extremamente ignorante. Mas extremamente ignorante. Muito ignorante. E não é fácil você deixar de ser ignorante da noite para o dia. Quem convive comigo sabe que eu sou. E isso depende de oração também. A minha esposa às vezes me chama a atenção, porque às vezes a pessoa fala um pouquinho meio grosso com as pessoas, meio áspero. Mas o Espírito Santo vai mudando para que você possa ser mais dócil também. Não estou dizendo você ser bobo não, tá, gente? Você ser mais dócil com as pessoas. Ainda mais na profissão que eu estou lá, de trabalhando no centro de atendimento da empresa. Jesus amado, Senhor, cada coisa, dá vontade de você mandar as pessoas ir para cada lugar, mas você tem que respirar e pedir os bênçãos do Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo, ele é esse que faz a mudança de vida na gente, que faz a transformação, o agir. Só que acontece o seguinte: nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Quem tem filho pequeno ainda aqui? Acho que só a Dilene tem um menino dos 10 anos, né? Tem. Ah, você também. Então, você pode, por exemplo,
Serve neto também. Reparem as crianças, reparem bem as crianças. Até quando chega na idade do filho de vocês, que está na fase de 10 anos mais ou menos, você pode brigar com eles. Pode brigar. Se você chamar ele, ele vai voltar e vai te dar um abraço. Agora, quando vai chegando nessa idade aí dos 10, 11, 12, 13, já começa, o coração já começa a ficar com algumas coisinhas. Se você brigar, vai ficar emburrado pelo menos 3 dias. Né? Aí o que acontece? Aquela alegria que as crianças têm, quando elas estão pequenininhas ali brincando, né? Repara que elas brincam e brigam juntas. Né? Elas brincam, daí a pouco elas brigam, daí a pouco estão brigando de novo, daí a pouco estão brincando outra vez. Aí o pai e a mãe falam bem assim: menino, deixa sem vergonha. Você estava brigando agora. E às vezes até os pais brigam e ficam com raiva do outro, mas as crianças estão sempre amigas. Sabe por quê? Porque elas estão cheias do Espírito Santo. Não tem raivas entre elas. Não tem mágoas entre elas. Não tem ressentimento entre elas. Elas não sabem o que é isso. Elas não sabem o que é. Eu vi uma entrevista outro dia, o cara falando sobre racismo, né? Ele falando assim que ele descobriu que era racista quando ele foi para a Europa, que ele era da África, porque lá todo mundo era negro. Então só descobriu que ele era negro quando ele chegou lá na Europa. Então assim, as crianças, elas vivem no mundo delas, que elas não sabem o que é ódio, porque elas só vivem no mundo de amor delas, no mundo de alegria delas. Não tem esse querer ser melhor do que ninguém, mas quando vai crescendo, aí as coisas vão ficando diferentes. Vai chegando na idade, você está com 10, a sobrinha de 13 já não é a mesma coisa que o de 10, já é diferente. Quando chega de 15 e arranja os primeiros namoradinhos, aí o coração dá aquela primeira tristeza no coração por você ter separado do namorado, coisa assim. O que acontece? Você já fica todo acabrunhado. Aí, meus irmãos, você vai crescendo, você começa a trabalhar, aí o dinheiro já não dá para você fazer as coisas que você queria. Aí você vai crescendo, você arranja uma namorada, aí você casa, aí vem as dificuldades, vem as provações. Eu costumo comparar sempre. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui. Deixa eu colocar em cima de alguma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu costumo sempre comparar com algodão. Dessa forma assim. A gente quando nasce, é assim, sequinho, não é isso? Aí você é mergulhado no Espírito Santo. Depois que você é mergulhado no Espírito Santo, aí você fica assim. Pingando no Espírito Santo. É aquela criança. Aquela criança que você pode brigar com ela, chamar ela de volta, que ela te abraça e te beija. Aquela criança que está brincando ali na rua, que briga, e 5 minutos estão brincando novamente. Aí essa criança vai passando, vai crescendo. Vai ficando igual o tamanho dos filhos da Edilene, que está com 10 anos. Outra com 13, né? Que você vai falando com ela. Aí já espremeu um pouco, já não está pingando mais. Já fica com um pouquinho de raiva. Mas ainda tem muita coisa dentro dela. Então ela perdoa logo. Aí já volta e a pouco já está abraçando, está tudo bem. Aí você cresceu um pouquinho mais. Já está mais adulto. Todo mundo vai se espremendo. Às vezes patrão, às vezes professor. E você já está assim, já está mais duro. Aí você casa. Aí você faz assim, né? Vazia tudo. Porque é muita coisa. É filho. É esposa, é esposo. É conta para pagar. É toalha molhada em cima da cama. É tampa do vaso respingada. Coisa boba, não tem nada a ver isso aí. Sempre que eu reclamo disso. Mas coisa simples. Que a gente vai causando tanta coisa. E aquele Espírito Santo dentro de nós. Olha só, já não está mais, ó, não tem mais. Então o que acontece conosco? Aquilo que nós somos chamados para ser. Cheios do Espírito Santo. Cheio da alegria. Cheio do amor de Deus. O mundo vai tirando de nós. E nós vamos ficando assim, ó, seco. Seco, seco, seco. Só que se você pegar no algodão, eu vou deixar na polêmica, senão passa por todo mundo não. Se você pegar no algodão aqui, ó, ainda está molhadinho, ainda está frio. Por quê? Está úmido ainda, porque ainda tem a presença do Espírito Santo. Só que nós deixamos isso tudo de lado na nossa vida. Nós não temos mais a vontade de participar do seminário até o fim. Às vezes nós não temos vontade mais de participar da Santa Missa. Nós não temos vontade mais de dar um sorriso para as pessoas que estão do nosso lado.
Eu sempre digo que às vezes as pessoas dão um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está lá no fim do mundo, mas quem está deitado do seu lado, para quem você acorda de manhã, você não fala bom dia. Então isso é a ausência do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não é só para você orar em línguas, fazer o chá na maraca, não é para isso. Isso também é muito bom, mas não é só para isso. O Espírito Santo, como o Gatti colocou na semana passada, ele é o auxiliador, é o paráclito, é o advogado, aquele que nos defende, aquele que nos impulsiona, aquele que nos leva para frente. E se nós não clamarmos o Espírito Santo todo dia, nós vamos ser assim, secos. Não vamos estar mais transbordando. Aí qualquer coisa que acontece conosco, nós vamos ficar cheios de mágoas, cheios de rancores, cheios de tristezas. Aí nós vamos no grupo de oração, nós magoamos com o coordenador, nós achamos que o tocador toca a mão e quem canta lá na frente desafina, nada está bom. O padre só fala de política. Porque a pessoa, aquele outro padre também, só fala coisa que não deve. Mas nada vai estar bom para nós. Porque nós só passamos a reclamar e nós não estamos mais cheios do Espírito Santo. Qualquer coisinha possa ser o cavalo de batalha. Aí, em vez de nós sermos propagadores do Evangelho, porque sabe por que o Senhor envia aqui esse Espírito Santo? Ele diz assim, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir. Em Atos 2, está assim. Que a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que de longe ouvirem a voz do Senhor. Você ouviu a voz do Senhor? Sim. Sim ou não? Sim. Então a promessa é para quem? Promessa é para nós não, tá? Promessa é para mim. Para todos aqueles que de longe ouvirem a voz do Senhor. Então essa promessa é para mim. Essa promessa é para que eu possa viver a vida dignamente de filho de Deus, cheios do Espírito Santo. Para que possa ser transformado pelo Espírito Santo. Mas para isso, nós temos que querer o Espírito Santo. Para isso, nós temos que desejar o Espírito Santo. Nós temos que clamar no Espírito Santo todo dia para que nós possamos ser realmente pessoas novas, pessoas renovadas no Espírito Santo. Nós temos pessoas que só murmuram, pessoas que só reclamam, pessoas que só vivem reclamando que nada está bom. Tem pessoas que se chove, está ruim porque está chovendo. Se está calor, está ruim porque está calor. Se está frio, está ruim porque está frio. Então, Deus deve ficar maluco, né? O que eu faço para essa pessoa? Calor ou frio? Sol ou chuva? Nada está bom. Nada está bom em momento nenhum. Eu achei engraçado, eu estava um dia brincando em casa com a Diana, com a mamãe. Eles estavam falando assim que a Diana disse que gosta mais do tempo frio do que do tempo calor. Né? O tempo calor é horrível. O tempo calor não sei o quê. A mamãe, mas é que o tempo calor e quente demais, que não sei o quê. Aí eu falei assim, eu vou falar para vocês. Quando chega o tempo frio, que vocês começarem, que eu sei que vocês vão ficar todo encapuzado, que tudo encolhido, que está ruim, eu vou brigar com vocês. Aí eu cheguei em casa outro dia, a mamãe estava assim, nossa, não estou aguentando mais, encapuzado aqui. Eu falei assim, mas o calor não era ruim? Eu falei com ela. E o frio, como é que vai fazer? Então assim, a gente não sabe o que é bom para nós. Né? A gente não sabe se é bom o calor, se é ruim o frio. Então, ou seja, temos que ter o Espírito Santo para aceitar aquilo que o Senhor nos dá. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não fica reclamando das coisas da vida. Você não reclama das dificuldades, das provações, das lutas. Tudo passa a ser graça. Tudo passa a ser alegria no Senhor. Então o Senhor, Ele quer fazer conosco. Ele quer... Sabe o que eu estava usando? Essa aqui é o bebê, né? Então vou botar essa aqui. O Senhor quer fazer conosco é mergulhar de novo. Para que nós possamos ficar assim, ó, transbordando do Espírito Santo, pingando, minando o Espírito Santo. Que a graça de Deus possa realmente acontecer na nossa vida.
Você deseja isso? Você deseja ser renovado no Espírito Santo de Deus? Sim. Você quer realmente ser transformado pela presença do Espírito Santo de Deus? Sim. Você quer que o Espírito Santo de Deus realmente faça que você tire do seu coração todas aquelas tristezas, todas aquelas mágoas, todo aquele ressentimento, que você volte a ser como criança novamente? E o Senhor disse assim: quem não for como criança, não herdará o reino do céu. Então, meus irmãos, nós temos que ser como crianças para que nós possamos herdar o reino dos céus. E para isso nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não só para que nós possamos orar em línguas, não só para que nós possamos pregar bem, não só para que nós possamos cantar bem, não só para que nós possamos cantar e tocar, não, mas para que nós possamos ser pessoas melhores. Que exista a mudança de vida dentro de nós, a ponto de as pessoas de fora, principalmente as mais de perto, as mais próximas de nós, olharem assim e falar assim: nossa, Bel, você está diferente. O que está acontecendo com você? Aí você vai falar assim: é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que me transforma. É o Espírito Santo que muda a minha vida a cada dia. Mas isso, irmãos, não é só hoje. Isso tem que ser todo dia. Clamar o Espírito Santo todo dia.